Gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda. Eu estou realizando as leituras para o mês de julho, signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva e intuitiva, ela não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? Bora lá! Ativem o sininho para receber as notificações. Tarô, por favor, como será o mês do signo de Virgem? Né? Aqui, qual a energia que eles adentram o mês? 9 de ouros, o prazer, né? Prazer material. E 10 de paus. Então são vocês aqui saindo de uma situação que te traz aí um cansaço, né? Algo de repente, algum tipo de preocupação que você estava carregando referente a dinheiro, tá certo? Referente à sua vida financeira. Então, o que eu sinto aqui era que alguns virginianos e virginianas estavam numa energia de repente de cansaço, né, puxar que a guia tá gelada, de cansaço, certo? Existem alguns problemas financeiros quais vocês estão encontrando, vocês estão vivenciando, perdão, que está te desgastando energeticamente. Então, nesse mês de julho, lembrando que a leitura mensal ela tem um prazo de 3 meses, são vocês saindo de uma situação de sufoco. Entende? São vocês deixando de se sentir, de repente, aí materialmente escassos ou materialmente privados de realizar coisas na sua vida, ok? E o que mais, tarô? Uma carta, por favor. A carta do mago. A carta do mago vem mostrando para mim que vocês possuem, né, as ferramentas para sair dessa situação. Você possui conhecimento, você possui habilidade, você tem aqui o poder de tomar a iniciativa para realizar qualquer outro tipo de serviço, de trabalho, ou o que quer que você queira realizar na sua vida para sair dessa situação. Entende? Então me mostra o seguinte, que é você de alguma forma iniciando outras situações, outros trabalhos na sua vida, buscando outras oportunidades e saindo deste contexto aonde você hoje se encontra privado, né? Privado, às vezes quer fazer uma coisa e não consegue por conta de dinheiro e isso te desgastando energeticamente. Então você saindo dessa situação e passando a ter aqui a energia do mago, o início, o ímpeto, né? A habilidade, o conhecimento. Então são vocês de alguma forma encontrando em si ou encontrando na tua vida uma forma de sair dessa situação, como se você virasse e falasse assim: chega, eu não quero mais continuar nessa situação e eu vou mudar isso, entendeu? A energia da ação, o início, o mago. Você tem a faca e o queijo na mão aí para poder fazer o que você quiser da sua vida. Trabalhe a energia do mago, dê inícios, busque, existe algum tipo de conhecimento, existe algum tipo de coisa que você consegue fazer e que você consegue sair de uma situação de escassez, de uma situação de cansaço. E o que mais? A carta da força, saia do seu autocontrole. Saia desse autocontrole virginiano e virginiana, de ficar controlando o teu campo emocional e tal. Saia disso, use essa sua força para poder mudar a sua vida, mudar a sua situação financeira ou mudar qualquer coisa que você queira na sua vida. Use essa força. Gente, o desconfortável, ele serve para fazer com que a gente se movimente a coisas que a gente busca na nossa vida, entende? Ele não vem para poder fazer a gente sofrer e doer. Ele não vem para deixar a gente triste, não. Ele vem para fazer a gente despertar, para fazer com que a gente saia de situações que hoje que nos incomoda e que de repente a gente não tem nenhum tipo de atitude, entende? Então assim, o desconforto, ele é gostoso de sentir, porque a energia dele faz com que a gente se movimente para coisas que a gente deseja e almeja na nossa vida, para os objetivos que a gente quer na nossa vida. Então saia do seu autocontrole, ok? E vá em busca disso que você quer. Se a sua situação hoje financeira para você ela não te agrada, vá em busca do que você quer.
Entende? Vai chegar um momento em que você vai começar a colher os frutos disso que você está plantando. Mas você precisa ter a energia da ação. Você precisa ir lá e fazer. Você precisa iniciar. Tá certo? E o que mais, tarô? Signo de Virgem. Muitos aqui, ó, querendo ter uma vida plena, né? Fundo do maço, sabe? Mas estão cansados de entrar em situações onde vocês se arrependem. É como se vocês se jogassem em situações, tá vendo? De cabeça aí e botasse a fé de vocês e acreditasse. E legal, show de bola, né? Mas assim, parece que é sempre um contexto onde você se sente de alguma forma arrependido por ter adentrado. É onde só tem brigas e discussões, não existe um acordo, entende? Mas aqui o que você quer? Você quer ter sucesso financeiro. Você quer conseguir ter o controle do seu campo financeiro. Entende? Você quer ter sucesso, você quer ver luz, você quer olhar e falar assim, nossa, agora sim eu tô caminhando e eu tô conseguindo fazer ali o que eu quero fazer, ou o que eu estou fazendo está realmente me trazendo, me rendendo o meu dinheiro, né? Porque a maioria da preocupação é sobre o dinheiro, então assim, se movimente para isso. Entendeu? Saia do seu autocontrole e vá em busca do que você quer. O que é que você quer? Você quer empreender? Vai empreender. Você quer trabalhar, sei lá, com coisas com estética? Vá trabalhar com coisas que mexem com estética. O que é que você quer fazer? Entende? Mas direcione, foque. O meu objetivo é esse. Eu tenho esse objetivo. Então eu vou focar. Eu vou focar. E o focar, gente, é realmente ir em sentido de direção a isso. Não é se dispersar. É focar no que você quer na sua vida. O que mais? A rainha de paus. A rainha de paus, ela fala da nossa força, tá? Do nosso ânimo, da nossa força guerreira. Aqui me mostra o seguinte: saia do autocontrole e use essa sua força guerreira para ir em busca do que você quer na sua vida. Persevere no seu caminho, acredite, tenha fé, porque você tem a capacidade. Entende? Lembre-se de quem você é, certo? Rainha de Paus também fala do quê? Autoestima, amor próprio. Pode ser que muitos tenham passado aqui por essa situação, estejam numa situação que não consegue nem se sentir bem, não consegue nem se sentir feliz, não consegue se sentir lindo, não consegue se sentir linda. Gente, amor próprio e autoestima é outra energia que faz com que a gente se mova. Faz com que a gente se mova em busca do que a gente quer. Eu sou a pessoa aqui pra você, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou, falando assim como conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Já passei por situações onde eu me entreguei, eu sou escorpiniana, onde eu me entreguei, fui lá no fundo do poço, entendeu? Eu parecia que morava na rua, no estado em que eu fiquei. Até o dia que eu olhei pra minha cara no espelho e fiz igual a rainha de paus. E eu olhei pra minha cara e falei assim, não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou esse ser humano que eu tô vendo no espelho. Eu sempre fui uma pessoa feliz, alegre, animada, pra cima e tal. O que é que tá acontecendo comigo? Vou mudar isso. E aí, sabe como que eu comecei? Pelo meu amor próprio, pela minha autoestima. Foi dessa forma que eu comecei. Eu escutava Beyoncé, eu escutava Rihanna, eu escutava todas essas mulheres aí. E todos os dias, tá? Todos os dias eu escutava. Não cansava de escutar. E aquilo foi me fortalecendo de uma tal forma. Dançava na frente do espelho. E aquilo foi me fortalecendo de uma tal forma que eu tomei uma força, que eu cheguei uma vez e tomei uma atitude. Na época era casada, falei o que eu ia fazer. No dia seguinte... no ano seguinte, porque o ano estava virando, eu tomei atitude. E hoje estou aqui, eu e a minha filha. Para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, ok? As de espadas. Aqui pode ser que vocês recebam uma comunicação também dessa rainha de paus. Alguém que de alguma forma venha te ajudar e venha te orientar a algo, tá? O as de espadas também me fala do quê? Inícios de ideia. Uma nova ideia que surge após um 10 de espadas. Então é quando aquele pensamento que você carrega de repente de derrota, ele finda e você vem com uma outra ideia. Aquilo acaba para que você traga outras ideias na sua vida, tá certo? O que mais? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Você saindo vitorioso nesse mês. Ou daqui 6 meses, algum tipo de trabalho que vocês irão realizar e vocês terão vitória, sairão honrados. É como se você vai olhar para você e vai falar assim, nossa, caraca, cara,
Eu passei por X, Y, Z e eu consegui. Olha onde eu estou, tá? O que mais? Sendo vocês o imperador da própria vida. Sendo vocês aqui, ó, descobrindo a tua força. Descobrindo quem você é, né? Energia de Áries, energia da ação, energia do fogo. Então se coloque aí no controle da tua vida, entende? E direcione, tenha aí o seu objetivo, foca no que você quer e vai em busca, porque você tem total capacidade de conseguir. Entendeu? Aqui são vocês colocando a mão na massa, eu descobrindo o meu poder, entende? Eu descobrindo aqui o meu poder, eu descobrindo aqui a minha capacidade, eu descobrindo que independente de qualquer situação que eu passe na minha vida, eu consigo me levantar e eu indo em busca do que eu quero. E é isso aí, tá entendendo? Signos que nós temos aqui envolvidos, eu vou trazer para vocês, tá? Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos, Aquário, tá certo? Aí nós temos bem forte energia de Áries, Leão, tá? E Gêmeos e Virgem, até a energia de vocês também, signos de Virgem aqui, ok? Vamos lá. E o que mais aqui para o signo de Virgem? O que temos aqui sobre trabalho? Existem oportunidades chegando? Como é que vai ficar a área de trabalho dos virginianos e virginianas? Celebração, tá? Então são vocês aqui celebrando na área de trabalho de vocês, comemorando uma vitória. Ó, tá vendo? Opa, eita. 7 de ouros, tendo colheita, tá? Algo aí que de repente vocês querem realizar, entende? Pode ser alguma ideia, alguma parceria que vem aqui pra vocês no passado, tá certo? O que mais? 7 de ouros, Cavaleiro de Copas. Então são vocês aqui se direcionando, colhendo dentro do trabalho de vocês, de alguma forma, um reconhecimento, vocês colhendo, se não é dentro do seu área de trabalho e você trabalha sozinho, é você aqui tendo pessoas adentrando a tua loja para poder realizar a compra, pessoas que vão se sentir atraídas pelo produto, pelo serviço que você realiza. É você, de alguma forma, sabendo divulgar o teu trabalho, entende? De forma com que ele venha chamar atenção, a claridade, né, minha gente? Perdão. De forma com que esse trabalho que você realize, ele venha chamar as pessoas, venha chamar a atenção das pessoas, seduza as pessoas. Tá? Então, assim, tem isso aqui também, seduza as pessoas, use o seu poder de sedução, seduza as pessoas no sentido de atraí-las para o que você quer. É para sua loja, entendeu? É para você, para que você de repente tenha uma promoção dentro do seu trabalho. É uma forma de você mostrar para as pessoas aqui o teu valor e a tua capacidade de realizar um trabalho. Você entende? Mas vocês terão colheitas aqui. E a colheita virá através de algo atrativo. Atrativo. Ou é atrativo em você, ou é atrativo em um trabalho que você realiza. Então, assim, esse atrativo, de repente você tem uma loja, de repente você trabalha com, sei lá, com produção de comida, algo assim. Então, faça com que este seu trabalho, ele seja atrativo às pessoas. Você tá entendendo? Utilize o seu poder de atração, lei da atração. Trabalhe o seu poder da lei da atração. E vocês aqui sendo reconhecidos e tendo dinheiro, minha gente. Valete de copas, o reconhecimento. Tá certo? O que mais? Agora vamos aqui para as finanças. Cavaleiros de ouros e 8 de espadas. Vocês estão aí esperando, não falei? Vocês de repente estão esperando a oportunidade para fazer dinheiro e estão amarrados aí nesse pensamento, tá certo? O que mais? Rei de paus. Eu acredito que alguns de vocês estão esperando uma proposta desse rei de paus, né? Algo chegar aqui para você, até mesmo um recebimento de dinheiro. Existe algum tipo de recebimento de dinheiro, talvez que vocês venham receber, mas que não é para agora,
tá? Pode durar e de repente demorar aí uns 8 meses. Não é um recebimento de dinheiro para agora. Pode ser sobre algo que vocês tenham lidado aí com uma pessoa, um chefe, um líder. Entende? Esse dinheiro, ele está parado, né? Cavaleiro de Ouros, ele permanece parado aqui. Mas não significa que ele não vá chegar, ok? O que mais? 6 de espadas. Eita. Valete de espadas, uma comunicação que vocês irão receber, tá? 7 de copas, isso pode ser através de um sonho que vai transformar a tua vida. Então, nessa parte do financeiro de vocês aqui, o que eu entendo, ok? Que é o seguinte, alguns virginianos e virginianas estão esperando aqui um recebimento, de repente, de um processo. Algum processo, ou uma herança, ou um dinheiro que ele ainda não tá vindo, mas ele vem, tá? Ele ainda tá parado, mas ele vem, essa oferta vem, tá certo? Aqui também pode ser vocês recebendo uma oferta de trabalho, tá certo? Uma mensagem sobre uma oferta de trabalho, ok? Que pode tirar vocês aí de uma situação onde vocês se julgam estar passando por humilhações, ok? Me veio outro contexto aqui também, que era de repente de você estar em um trabalho aonde você se sente aí humilhado e tal pelo seu chefe. Aqui me mostra você indo em busca de outras coisas na sua vida. Existe uma comunicação que você recebe. Essa comunicação, ela pode ser aqui através de sonhos, tá? É algo que você também pode receber aí como mensagens dentro do seu campo emocional que vai transformar a sua vida. Que vai transformar a sua vida. Eu vejo você dando as costas a um pensamento ou até mesmo uma atitude mesmo física mesmo de você saindo de um outro local depois de receber aqui uma comunicação. Ok? É uma comunicação que mexe aqui com o seu emocional e que transforma a sua vida. Signo de Virgem. Tem alguma coisa aqui a ver ou com herança ou um recebimento de dinheiro. Isso vai transformar aqui a sua vida. Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, tem bastante forte energia de Escorpião. Então eu vejo que é vocês recebendo aqui um dinheiro por conta da carta do Escorpião, da carta da morte. Isso é algo que transforma a sua vida, não falei? Vai te tirar, ó, dessa situação de escassez financeira que você hoje tanto pensa. É você saindo dessa situação, porque no fundo do mar a gente tem de novo a carta do Escorpião, carta da Torre. Tá? Aqui é a espiritualidade mexendo os pauzinhos aí na sua vida financeira, ok? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Para mim, vocês vão receber algum tipo de dinheiro, de repente, por alguma coisa que vocês moveram aí a respeito de uma situação que vocês passaram com um líder, com um chefe, tá? Tem bastante forte essa energia, adapte ao seu momento, ok? Gente, inscrevam-se no canal, tá joia? Deixe o like de vocês aí, o comentário. Vamos lá. E no sentimental, o que vem? Eita, a carta da justiça. A carta da justiça no campo sentimental de vocês. Um amor do passado, minha gente. Alguém que estava fechado e deu as costas para vocês retorna. Olha aqui. Um amor do passado que deu as costas para vocês e se fechou. Fechou o campo emocional, entrou em posição de defesa. Essa pessoa, ela faz parte do passado de vocês. E ela volta retornando aqui, trazendo, ofertando de novo para você uma copa. É algo que é justo aí na sua vida. Eita! O que mais? Não falei? Alguém volta te trazendo aqui, ó, uma nova oferta aqui. Te ofertando aí de novo aí. É a justiça. 8 de paus. Pode estar falando de mudanças rápidas, como de repente de obstáculos que você possa vir a enfrentar. Ó, 4 de copas. Aqui pode ser
que você, essa pessoa, ela aqui passou por muitas situações, hein? Ela passou por muitas situações. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui e vai vir falar para você que ela pensou a respeito das coisas que vocês vivenciaram. Vai dizer que apareceu outras pessoas ofertando para ela uma copa. Que mais? Ofertando amor, que deixou ela aí na dúvida, inclusive, mas que ela estava tentando equilibrar aqui a vida dela. Sete de espadas e a carta do mundo. É alguém que tá findando um ciclo, é alguém que realmente vem aqui atrás de vocês para ofertar de novo uma parceria do passado mesmo. Tá? Porque o que me mostra o seguinte, que essa pessoa ela vem falar aqui pra você, que ela foi... Ela vai falar assim, ai, porque eu fui, sei lá... Tá me vindo essa palavra, eu vou falar. Burro, burra, eu não devia ter agido desse jeito com você, entende? E eu quero findar esse ciclo. Eu quero findar esse ciclo com você. Entende? Ela volta aqui para te ofertar de novo um amor, entendeu? E aí ela vai te contar todo o processo que ela passou, as coisas que ela passou, as coisas que ela vivenciou. Provavelmente ela vai te dizer que a vida dela, sem você estar perto, sem você estar junto, virou de cabeça para baixo, ou ela vai te falar assim que ela de repente teve atitude XYZ, porque a vida dela, ela estava nesse alto e baixo, ela não sabia como resolver, então ela estava confusa, entende? E talvez ela não quisesse agir de má fé com você. Ela vem para conversar com você para poder findar esse ciclo de vocês. Para poder findar esse ciclo de vocês. Me clarifica a carta do mundo, por favor, tarô. A carta do mundo, me clarifica a carta do mundo. Não falei? Valete de copas, ela vem aqui para reconhecer, ela vem dizer o que para você? Agora eu sei que você é, eu sei quanto você me faz falta, eu reconheço o seu valor, quero voltar com você. Aí veio agora aqui na minha cabeça, amor, I love you, amor, I love you. Signos aqui envolvidos, Libra, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes. Libra, Gêmeos e Aquário. E nós temos aqui signo de Capricórnio também. Tá certo? Então essa pessoa, ela volta para poder trazer para você o motivo, a justificativa do porquê ela teve uma atitude de repente imatura e dizer que ela te reconhece hoje. Entendeu? Que você é a pessoa da vida dela. Aí fica a critério de vocês, né? Ok? Vamos lá, signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, baralho com a mensagem, signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ela volta e ela vai vir querer aqui bater um papo. Aí vai depender de vocês, tá? Porque vocês que vão saber aí, né? A carta das montanhas, aqui pra mim me mostra o quê? Fim de obstáculos, Xangô, faz Xangô fazendo justiça na sua vida. Carta das montanhas, fim de obstáculo. Por que fim de obstáculo, Fernanda? Porque a carta das montanhas, ela veio primeiro. Gente, compartilhem o vídeo, tá? Não falei? Ai, que delícia, gente. Eu sou assim mesmo, tá? A criança. Um novo caminho, novos. É você saindo de uma situação. Lembra que eu falei? Saindo... Perdão. Saindo de uma situação aqui de escassez. Saindo de uma situação que te cansa. Fim de um ciclo. Fim dos obstáculos na sua vida. Pai Xangô trazendo novo na sua vida, novos caminhos, coisas novas na sua vida. A carta do mago, início, lembra? Que mais? Ai, meu Deus do céu. O coração. Então são vocês aqui saindo de uma situação e adentrando a novas coisas, sabe? É você saindo de um momento de dificuldades, ok? Saindo de um momento de dificuldades, entende? E as coisas novas acontecendo na sua vida, algo novo acontecendo. Vamos trazer mais uma cartinha? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ó, a carta dos ratos e a carta do
Urso é você tendo força para sair de situações que te trazem desgaste emocional. Pai Xangô fazendo uma limpeza, ó, corte, tá? Fundo do maço, a carta da foice, o corte. Então é vocês se libertando, saindo de situações, de pessoas que traziam na vida de vocês obstáculos, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas de repente que são possessivas, pessoas que são agressivas, né? Pessoas que são ciumentas, pessoas que ficam te observando de repente, entendeu? Que te desgasta emocionalmente. Então é você saindo dessa situação. Tá certo? É você saindo deste contexto. Esse seu coração, ele já tá desgastado por conta de que você quer coisas novas na sua vida, mas parece que tem gente que fica aí no teu caminho tentando te atrapalhar. Tá certo? Novamente, fim de ciclo. A carta do urso carrega o 10 de paus. 10 de paus. Fim de ciclo que te cansa. Fim de ciclo que te desgasta. Tá certo? É um fim de um ciclo, é você realmente indo em busca de coisas que aquecem aqui o seu coração, coisas novas, tá certo? Gente, eu até tento fazer o vídeo um pouquinho menor, mas vem bastante informação, né? Vocês me desculpem aí, tá? Para consultas particulares comigo na comunidade, tem o número do WhatsApp, tá? Eu estou com uma promoção. 1 hora de consulta comigo, R$90, ok? Pra lá, qual conselho, tarô, para o signo de Virgem mês de julho? Eita. Florescimento. Que linda essa carta, né, minha gente? Olha, parece a Mãe Terra, né? Não é? Ah, não dá pra ver com a da claridade, olha. Mas ela é linda. É o florescer, é o despertar. É você se reconhecendo belo, plena. É você se reconhecendo aqui, minha gente. Aqui o amor próprio de vocês. Você se reconhecendo deusinho, deusinha aí. Fazendo parte desse universo. Que delícia. Deixando ir coisas que não te agregam mais. Então são vocês aqui, floresça, cresça, deixe ir coisas que não te faz bem, que não te agrega, entende? Não fique carregando sofrimento, chega de carregar sofrimento. Acabou esse ciclo de sofrimento na sua vida. Então assim, floresça, tome consciência de quem você é. Se rebele se for preciso. Aqui, ó, carta do rebelde. Se rebele se for preciso. Se rebele, sabe? Tome consciência da sua existência nesse mundo. Tome consciência do seu valor. Floresça. Deixe ir coisas que não te agregam. Pessoas que de repente não te acrescentam. Entende? Não, sabe? Sofrimento, coisas de repente que você carrega. Não fica carregando sofrimento de ninguém, não. Se liberta de tudo isso. Tá joia? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Virgem. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.